Tá, mais ou menos aqui tá bom? Tá? Então tá bom. Não, pode deixar, não tem problema não. Gente, que casa maravilhosa, que recepção, me senti realmente em casa, acolhida. Eu estou vindo aqui por intermédio da Lúcia, que é uma grande amiga também lá do Renascer, e uma querida, e falou, vai em Maricá, por que você não vai em Maricá? Eu vou falar de você lá com o pessoal, estou eu aqui. Estou muito feliz, obrigada pela recepção tão carinhosa. E lá no Renascer, em Araruama, não sei se vocês conhecem, eu trabalho lá também como tarefeira da evangelização infantil, eu trabalho com jovens lá com a mocidade. Trabalho na psicografia e também estudo bastante lá. Lá, como vocês aqui, também temos muitos estudos, muitos momentos de reuniões para estudos. E assim caminhamos, né, na nossa trajetória. Eu gosto de fazer as minhas exposições com a participação de vocês. Então, eu vou fazer perguntas, vocês podem falar, podem participar, que eu acho que fica mais animado, fica proveitosa a nossa reunião. E hoje o tema é muito interessante, esforço como caminho para a nossa melhoria pessoal. Nós temos que nos esforçar muito para a nossa trajetória enquanto passageiros aqui pelo nosso planeta? Temos, muito, né? Nesse contexto, se eu fizer um convite para vocês subirem comigo uma grande montanha, ou fazer uma grande trilha, vocês aceitariam? Aceitaria? Não. Eu não. Pode ser uma caminhada, pode ser algo mais leve, mais tranquilo, né? Porque vai lá, o joelho vai reclamar, o cansaço vai reclamar, já está reclamando só de pensar, né? Mas por que isso? Para fazer um movimento desse, exige-se muito esforço, muito preparo. Temos que estar... É o meu? Gente, eu me boicotando. Como é que eu fiz? Não, tá atrás, tá aqui na frente. Isso. Eu mesma deixei meu telefone ligado, olha. Vê se não tá baixadinho na lateral aí. Obrigada, meu amor. Tá, por favor. Mãe, gente, a gente dá um desconto, né? Então, para fazer uma trajetória, seja qual for, nós temos que demandar muito preparo, muito esforço, temos que organizar o que vamos levar, temos que estudar o nosso corpo, se ele está apto. E quando a gente decide fazer qualquer movimento, um movimento como esse, nós temos que ter o quê? Um propósito. Aqui a gente tem a ilustração desse rapaz, desse jovem rapaz que está em busca de algo ao subir aquela montanha, em desbravar algo. E assim nós, na nossa caminhada, também temos muitos desejos como esse, de desbravar, de descobrir, de alcançar, fazer movimentos para alcançar questões, né, que nos levam a bens materiais, porque a gente precisa deles, e também pessoais, íntimos, em conexão com a nossa realidade também espiritual. Aqui ele foi sozinho, mas muitas vezes caminhamos em nossos propósitos acompanhados da nossa família, dos nossos entes queridos. Enfim, todos temos uma missão, todos temos um propósito. E qual é o propósito de Deus para nós? Vocês refletem sobre isso na vida de vocês, no dia a dia de vocês? Qual é o meu propósito? O que Deus espera de nós aqui, enquanto encarnados? Eu trouxe essa passagem do Livro dos Espíritos, a questão 115, que nos orienta.
Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Por que eu trouxe essa passagem? Porque ela é bem completa, no sentido de que fala da nossa criação. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Ou seja, progressivamente, ao longo das nossas trajetórias enquanto encarnados. Chegarmos à perfeição pelo conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando. E pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Bom, aqui sabemos que nascemos simples e ignorantes, então é igual para todo mundo. Não é diferente, ninguém é melhor do que ninguém tem méritos a mais do que ninguém, todos nascemos simples e ignorantes, porque a lei de Deus, ela é absoluta, ela é infinita, Deus é infinitamente bom. E nessa caminhada, nessa trajetória, nós temos uma missão, não temos? São os propósitos que a gente vai, ao longo das nossas existências, traçando. E a gente vai conhecer a verdade. Que verdade é essa? Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais que verdade é essa. Mas a gente não tem que ter muita determinação e fazer muito esforço para passar por essas provas? A gente consegue passar por alguma fase das nossas vidas sem demanda de muito esforço? Assim como aquele homem da montanha. A gente tem que se preparar na nossa família, para poder estar ao lado daqueles que precisam de nós. Precisa estar conosco, porque a gente não pode se abandonar. Precisamos estar com Deus, porque é Ele que nos dá força, Ele que nos dá energia para que a gente possa seguir na nossa caminhada. Uns aceitam submissos. Como que funciona isso? Uns aceitam submissos. Uns aceitam melhor a missão. Uns aceitam melhor a missão. Mas outros, olha só, suportam murmurando. Isso acontece muito nas nossas vidas? Muito, né? Porque realmente demanda muito esforço, é muito desafiador. Não é fácil. Questões de saúde, questões financeiras, questões de adaptação ao meio que a gente vive muitas vezes que não nos agrada, no nosso lar, no nosso trabalho. É um desafio atrás do outro. E ainda mais nos tempos que nós estamos passando atualmente. Que a gente liga uma televisão e a gente vê tanta tristeza. E a gente tem que fazer um esforço danado para manter a nossa energia lá em cima, em conexão com Deus. Porque senão acontece o quê? A gente acaba mergulhando na tristeza, não é isso? Nesse caso, murmurar vai adiantar? Murmurar vai nos ajudar? Vai nos manter a energia, a força de Deus que a gente tem dentro da gente acesa? Não, só vai atrapalhar. Só vai. Imagina aquele rapaz da montanha, esse rapaz aqui, subindo essa montanha, reclamando. Essa pedra não podia estar aqui, aquela outra pedra não podia estar ali. Ele tem que subir a montanha como? Concentrado. Ele sabe que é difícil, que é desafiador subir a montanha. Porque nem sempre ele vai saber o que vai estar na frente dele. Ele sabe, se ele já subiu a montanha várias vezes, dificilmente ele vai pegar exatamente o mesmo caminho, correto?
Ele sempre vai trilhar ali um trecho diferente. Ele nunca vai botar o pé no mesmo lugar. Então ele não sabe se vai escorregar ali. Ele tem que se manter o quê? Concentrado, focado, organizado. Ele pode se emocionar? Pode. Ele está com o coração ali dentro dele pulsando para subir aquela montanha? Com certeza. Vendo toda aquela maravilha, sentindo medo, sentindo com vários sentimentos ali com ele. Mas ele faz o quê? Ele usa a razão. Ele está praticando ali o exercício da razão. E é assim na nossa vida. É assim na nossa vida. E ele está ali, ó, se esforçando para subir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até alcançar o cume, até chegar no propósito dele, que é o cume. Porque ele quer chegar lá, ele quer sentir o quê? Vencedor. Quando ele chegar lá, ele vai se sentir vencedor. O que ele vai sentir? Felicidade, alegria. Vai se sentir muito bem, vai sentir tudo. A nossa vida não é isso. Fazendo ali uma conexão, né? A nossa vida diária não é isso. A gente passa pelos mesmos lugares, certo? Mas é da mesma forma que a gente passa? Não, não é. É diferente. Mas a gente tem que estar concentrado, ó, no nosso propósito, nas nossas necessidades, nosso desenvolvimento. O que eu posso fazer de melhor? Se ele subiu a montanha mais de uma vez, ele certamente vai pensar: como eu posso subir essa montanha de uma forma mais tranquila, mais firme? Se ele não conseguiu chegar ao cume da primeira vez, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar de novo. Muitos tentam, muitos não conseguem. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Mas a gente pode desistir da vida? Nunca, nunca, nunca. Por quê? Muito bonita a ambientação, aquela música Coragem, achei linda. O que fala ali? Que nós somos espíritos imortais. Imortais. Espírito morre? Não. O que fica? O nosso corpo físico. O espírito permanece. Então, desistir, jamais, jamais. Aqui, né? Ó, melhor assim, com amigos, mas às vezes a gente precisa estar com a gente. Aqui, continuando, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças ignorantes e inexperientes? A gente começa assim. Crianças. Por quê? A gente não sabe de tudo, a gente não conhece tudo, a gente está no processo evolutivo, a gente está querendo aprender, é uma escola. Só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com percorrerem as diferentes fases da vida? É uma pergunta, né? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde, aí fala da criança rebelde, se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então é muito bom quando a gente tem isso dentro da gente, porque a gente consegue se enxergar melhor, a gente consegue se abraçar, a gente consegue ser misericordioso com a gente sem se cobrar tanto, que atualmente a gente se cobra, nós nos cobramos muito, é natural, faz parte. Só que a gente tem que entender que se eu não conseguir alcançar algum objetivo hoje, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Eu preciso fazer alguma mudança, eu preciso melhorar o caminho.
E eu sei que, a vida do espírito se prolonga ao infinito. Então eu posso tentar de novo, eu posso mudar a rota. Falamos sobre a verdade. Lembra que eu falei que a gente ia aprofundar sobre verdade? Que verdades são essas que a gente tem que conhecer para a gente alcançar a felicidade? Que verdades são essas? Olha lá, conhecer a verdade sobre si mesmo. Quem você é? O que você é capaz? Eu quero muito subir aquela montanha. Mas eu sou capaz de subir hoje aquela montanha? Eu tenho que me preparar. Não. Talvez hoje eu não seja capaz, mas amanhã. Então, procurar se conhecer. Por quê? Conhece-te a ti mesmo. Olha lá, questão do Livro dos Espíritos. Questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Jesus nos ensinou isso. Por quê? Porque precisamos avaliar as nossas más tendências. Precisamos adquirir ao longo das nossas vidas as virtudes. Porque nós temos uma lei, que são as leis morais. O amor, a caridade, o perdão, a humildade, a responsabilidade conduzem à felicidade, enquanto o orgulho, o egoísmo, a violência geram sofrimento. Não basta saber isso em teoria, é preciso vivenciar essas leis. O nosso amigo falou na prece, muito profunda a prece que ele fez, que possamos vivenciar aquilo que a gente aprende. Se a gente aprende que a gente tem que trabalhar a nossa melhoria íntima e a gente continua murmurando, a gente continua reclamando, a gente continua praguejando, a gente vai chegar em algum lugar? A gente está se melhorando? A gente está colocando em prática aquilo que a gente está aprendendo? Então, conheça você, se conheça. Com quem eu sou? Como eu sou? Quais são as minhas tendências? Porque hoje a gente está na nossa melhor encarnação, concorda? É a que a gente está vivendo hoje. A gente tem que fazer tudo, né? Tudo não. Mas a gente tem que dar o melhor, se esforçar ao máximo agora, para a gente poder se conhecer, se melhorar. Porque a gente carrega em nós a criança rebelde, a criança egoísta, a criança que resmunga, que quer tudo do jeito dela. Vocês reconhecem isso? É uma autoanálise que a gente tem que fazer. Por que a minha vida não está avançando? O que tem em mim que eu preciso ainda melhorar? Todo dia a gente tem que fazer esse exercício. É um exercício diário de melhoria. E conhecer a verdade sobre a vida. Somos espíritos imortais, ok? Mas somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Nada acontece na nossa vida sem que não seja responsabilidade nossa. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Existe um efeito para as minhas atitudes. Sempre a vida vai trazer. Mas por quê? Porque eu preciso enxergar a minha forma de agir e eu enxergo muitas vezes isso no outro. No outro. Eu enxergo a minha forma de agir. E aí temos os caminhos a percorrer, como eu falei. E esses caminhos quem escolhe? Nós escolhemos. Eu posso escolher o caminho mais fácil, escolhas fáceis, que vão me exigir menos esforço. Menos esforço aparente. Aparente. Ou eu posso seguir aqui o caminho com as pedras, que natural, porque são as provas, as expiações, as reparações pelas quais eu preciso passar. Tem as pedras.
Agora, olha só, na nossa vida, não parece que a gente bota mais pedra do que existe? Tem pedra lá, mas a gente não acaba botando um pouquinho mais do que... Por quê? Porque a gente imagina o pior. A gente sempre imagina o pior. E a gente começa o quê? A reclamar, a praguejar. Não fica mais difícil o caminho com tudo isso que a gente carrega em nós, né? E a porta, da mesma forma, a porta larga tá aqui, ó. Posso passar por ela, mas pode não ser o melhor para mim. E será que a gente sabe escolher o que a gente quer para nossa vida? Nem sempre. A gente também não está aprendendo a escolher? A gente está aprendendo a escolher. Então, é a paciência, é busca de luz, é busca de orientação, é busca de inspiração. E ó, aqui, ó o Evangelho aqui, para a gente se inspirar, para a gente buscar essa luz, para a gente se orientar. Buscai e achareis. Tudo que a gente quiser encontrar, a gente vai encontrar. A gente vai. Anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afastas tu mesmo. Alguém vai fazer o que nós queremos por nós? Não. Então não adianta cruzar o braço, ficar esperando. Não vai acontecer. A gente tem que ter o esforço, a gente tem que agir. Nós te daremos o quê? Força necessária se a quiseres empregar. Então primeiro a gente tem que querer, é a nossa vontade, é o nosso esforço. E a espiritualidade vai estar ali com a gente. Aqui, eu coloquei essa figura para que a gente possa reconhecer quem somos nós. Já que a gente tem que buscar a nossa identidade, nós temos que buscar a nossa identidade. Quem somos nós? Aqui, ó. Essa luz divina que está em nós, que somos nós, é a luz de quem? Deus. A luz de Deus. É a luz de Deus. Aqui ao infinito. Infinito. Aqui não. Aqui fica na Terra, né? O nosso corpo, é o nosso instrumento que Deus nos oferece, que Deus nos deu para que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente precisa, realizar as nossas missões. Nós temos que completar aqui no planeta. E aí a gente vai escolher se é essa lâmpada aqui ou essa aqui, ó. A lâmpada acesa ou a lâmpada apagada. A lâmpada acesa está conectada ao fio aqui, ó, com a energia maior. A gente pode fazer um parâmetro comparado a essa lâmpada conosco. Nós somos essa luz, a parte material é o corpo físico, material. A luz está aqui. O perispírito aqui, que é o nosso corpo mais fluido, que segue com o espírito e que faz essa conexão com a energia universal. A gente que vai escolher se a gente quer estar com a luz apagada ou com a luz acesa. E olha que legal, o nosso corpo físico, ele é preparado para o esforço. Olha como tudo é perfeito no universo. Nada no universo a gente precisa ter dúvida nenhuma, porque as leis de Deus, elas estão acima de tudo. O cérebro recompensa a conquista de objetivos desafiadores. Olha que interessante. Durante o esforço, olha o que a gente produz no nosso corpo. Vocês já ouviram falar de dopamina? Já ouviram falar de dopamina?
Então, é um hormônio que aumenta a motivação e a expectativa pela conquista. Olha que legal, o nosso corpo responde ao esforço que a gente faz. Então, biologicamente, nós estamos preparados para os desafios a enfrentar enquanto encarnados. Ao alcançar a meta, nós temos a liberação de serotonina, endorfina e ocitocina. A serotonina é a sensação de realização e autoestima. Endorfina, bem-estar e prazer. Ocitocina, alegria compartilhada e fortalecimento dos vínculos. Não é maravilhoso isso, gente? O nosso corpo perfeito para responder dessa forma ao esforço que a gente faz para alcançar os nossos propósitos. Então, quanto maior o empenho na conquista, maior tende a ser a sensação de realização. O cérebro valoriza o caminho, não apenas a chegada. Olha aqui, a valorização do caminho está aqui, ó. Aumenta a motivação e expectativa. Então, quando chega lá na montanha, aquele rapaz lá da primeira figura, ele sente tudo isso, é o prazer, é a alegria. Então, quando a gente caminha, superando os desafios das questões materiais que envolvem as nossas vidas materiais, porque a gente tem que fazer um esforço danado para trabalhar, não tem? Para ir para o trabalho, para dar conta dos filhos pequenos, filhos mais velhos, a preocupação com a segurança de todas as pessoas que a gente ama, dar conta de tudo aquilo que a gente deseja para nós, os cuidados que a gente precisa ter com a gente, com o nosso corpo. São muitos desafios para enfrentar, mas olha aqui, ó, nós temos condição. O que a gente tem que fazer é talvez ter um pouco mais de cuidado nas escolhas, ter um pouco mais de tranquilidade no processo para alcançar o que a gente quer. A gente não quer tudo muito assim rápido. A gente quer tudo para ontem. Quero para ontem, aí não consigo, aí desisto, deixa para lá, sigo por outro caminho. Então eu preciso me conhecer para saber escolher esse caminho, para saber caminhar nessa minha conquista, entendendo que o nosso corpo está preparado para isso. E aí o nosso mestre, olha aqui, eu adoro essa imagem, eu a uso em vários slides que eu preparo, porque é Jesus com a gente, ó. Olha que coisa linda, nos protegendo. Ele está do nosso lado, e nós somos essas ovelhinhas aqui, ó. A ovelhinha que está aqui. A gente não precisa desse carinho, desse cuidado? Precisa muito, muito mesmo. E eles estão do nosso lado, Jesus está do nosso lado, os amigos espirituais estão do nosso lado. Vocês conversam com o amigo espiritual de vocês? Desde a coisa mais simples, ó, vai comer alguma coisa, pergunta se eu devo comer essa comidinha, porque ele vai ver o que você não pode, o que você não está vendo. Vai te intuir. Devo ir por esse caminho? A prece, a oração para chegar a ter essa intuição que seja positiva. A gente sabe quando a intuição é boa ou não é, não sabe? A gente sabe. A gente sabe quando é para o bem e quando não é para o bem. A gente sabe. Mas é um caminhar, é um processo. Hoje eu praguejei. Hoje eu reclamei mais do que eu precisava. Mas amanhã, se eu tenho consciência disso, poxa, eu não precisava ter falado aquilo, eu podia ter sido menos orgulhoso na conversa com aquela pessoa que eu tanto amo, podia ter sido mais tranquilo, uma conversa mais tranquila. E aí você vai se observando. Observar o nosso comportamento diariamente é fundamental para a gente poder ir se modificando, se transformando. E nessa passagem aqui, Jesus fala o seguinte, ó:
Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde serão eternos. A gente se preocupa muito em acumular tesouros na terra? Muito, né? Não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos, pois o que será levado conosco quando desencarnarmos serão nossas conquistas morais, que é o conhecimento das leis divinas, para que a gente adquira o quê? Todas as virtudes, paciência, tolerância. Agora, os bens materiais são importantes? Com certeza. Eu preciso de um carro que seja bom para me levar para o trabalho, para fazer as coisas que eu preciso. Dinheiro é bom, a gente sabe disso. A questão é como eu vou usar, o que eu vou fazer. Eu posso fazer o bem com esse dinheiro? Adianta só eu não fazer o mal? Não adianta só não fazer o mal, não adianta. Eu preciso fazer o bem. É a semente. É a semente, é o servir. Jesus veio aqui e trouxe qual ensinamento para a gente? Quais, né? Milhões de ensinamentos. Caridade, amor, o que mais? Fraternidade. E Jesus serviu. Ele serviu. Ele precisava. Vocês têm noção do esforço? A gente não tem, né? Eu falo assim, vocês, mas eu estou me incluindo, tá, gente? A gente não tem noção do esforço que Jesus fez para estar encarnado conosco. Imagina uma energia crística que foi condensada num corpo material como o nosso para reencarnar. Para ele também foi desafiador. E ele veio. O esforço que ele fez para nos fazer compreender coisas simples. E a gente aprendeu. Passaram-se quanto tempo? 2000 e tal de tempos. A gente aprendeu. A gente não faz uma... Vai dirigir no trânsito. A gente veio pra cá, né? De Niterói pra cá. Aí tentando assim, em vias assim, em que você tem que dividir espaço, né? Lógico, com os carros. Ninguém te dá uma passagenzinha, não deixa você, porque poderia ir um, vai o outro, né? Um de cada vez. Não. Ninguém para esperar o outro passar. É tudo uma correria, tudo um estresse, tudo uma loucura. Aonde a gente quer chegar assim? Não queremos seguir regras básicas, regras do trânsito. A gente não quer seguir, a gente não segue. A gente não tem ordem ainda. E é como que a gente vai mudar se a gente reclama tanto? Como que as coisas vão mudar? Pelo nosso exemplo. Eu tenho que começar a fazer. Alguém tem que começar a fazer. Se eu fizer, se cada um fizer a sua parte, pronto, fica muito melhor, fica muito mais tranquilo. A forma de falar, principalmente na família, entre a família, bom trato familiar. Hoje tem-se uma intolerância por questões que não tem nada a ver com a família, questões externas. Questões de interesse político, questões de opinião, uma arrogância, uma necessidade de provar que está certo. Jesus quis provar que ele estava certo para alguém? Não. Ele não quis provar nada. Ele trouxe a mensagem, ele exemplificou
tudo que ele falou. E quando ele passou pelo momento mais difícil, que foi o momento do sacrifício que ele passou ali, ele provou para a gente da humildade. E a gente quer o tempo todo ser melhor do que o outro. O tempo todo a gente quer ser melhor. Para que eu tenho que provar toda hora que eu sou melhor que o outro? Quem sabe sou eu e Deus. Acabou. Não preciso provar nada para ninguém. Ninguém precisa provar nada para ninguém. Porque está tudo aqui na nossa consciência. É o que a gente vai levar. É o que a gente vai levar quando a gente desencarnar. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça do homem. Colocar todas as fichas na justiça do homem, fazer esse esforço para colocar suas fichas na justiça do homem, a gente vai alcançar algum lugar? A justiça do homem é justa? A justiça do homem é o quê? Imperfeita. Imperfeita, totalmente imperfeita. Porque somos nós. Ela está em vias de aperfeiçoamento. No dia que todos forem moralmente elevados, vai precisar de leis de trânsito? Vai precisar de leis? Não vai. Não vai. Não vai. As fichas são as fichas no reino de Deus. O esforço é o do reino de Deus. E não precisa ser muito grandioso. É o dia a dia. É o passo a passo. É um pouquinho dentro de casa, no trabalho. É o ouvido que escuta e que abraça. Essa caridade que a gente não precisa de muito, é a caridade, é o amor ali, por onde você passar, é o sorriso que você pode dar num ambiente que está para baixo, no ambiente. Vamos elevar o ambiente, vamos tentar levar um pouco de harmonia para aquele ambiente com a sua energia. A sua energia conectada à energia celeste, à energia de Deus. Esse é o nosso maior esforço. O esforço para as questões materiais também são necessárias, mas a gente tem que observar isso. A gente está alcançando esse equilíbrio na nossa vida, porque tudo é o equilíbrio. Então, que todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Que todas essas coisas, as coisas materiais, tudo que a gente precisa, não vai faltar. Vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso aqui está lá no capítulo 25 também, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Então, cada dia o seu mal. E a gente não está super ansioso, uma ansiedade, uma inquietação, um desespero. Calma, gente. Calma. Com a inquietação, com o desespero, a gente não chega a lugar nenhum. Não adianta. É passo a passo. Se eu estou vivendo um desafio hoje, eu tenho capacidade de resolver. Eu tenho capacidade de resolver aquele desafio. A questão é, nós vimos aqui nos slides anteriores, como eu vou passar por esse desafio? Tem alguém que não está passando por desafios aqui? Seja desafios de saúde, seja desafios materiais, seja desafios morais, né, brigas em família, brigas por herança. Tem alguém que não está passando pelo seu desafio? E vamos passar. Veja os desafios no mundo. Guerras no Oriente,
tsunami no outro canto. A natureza, né, está com toda essa questão da natureza, porque o homem usou, abusou, estamos aí. Hã? Exatamente. Então, esses são os nossos desafios. Mas a gente tem esforço para conseguir superar. A cada dia basta ser o mal. Mais tolerância, mais conexão com Deus. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus? Nós confiamos em Jesus? Então tudo terá o seu resultado final. E vai ser para o bem. Hoje o que a gente enxerga uma coisa muito ruim, amanhã a gente vai observar que, poxa, eu precisava passar por aquilo, hoje eu estou muito mais forte, hoje eu estou muito mais preparado. Eu não enxergava lá atrás que eu tinha que passar por aquilo e que aquilo me trouxe uma coisa muito melhor. A gente não está em fase de transição para o mundo de regeneração? A gente tem que confiar. Aqui eu trouxe essas questões que a gente está discutindo, né? É a fome, é ainda uma falta de estrutura, muita fome no mundo. A gente precisava disso aqui? O dinheiro que eu coloco aqui, eu não resolvia isso aqui? A gente já tinha resolvido isso aqui há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Mas adianta eu me revoltar? Não. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que isso tudo vai mudar. A gente tem que confiar. Confiando, a nossa luz vai ficar acesa. Ó. É a confiança, é a fé. Uma fé raciocinada, uma fé pensada. Porque a gente viu aqui, tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. Então, a gente tem que contribuir de alguma forma para isso aqui. Com as nossas orações, com a nossa vibração, com o nosso exemplo das pequenas coisas, do lixo de casa que a gente separa. É ser perfeito? Não, a gente não vai ser, mas a gente vai tentando ser. A gente vai mudando e transformando a cada dia. E aí eu convido vocês a fazer uma caminhada espiritual mais leve. Vocês estão preparados para uma caminhada espiritual mais leve? O que a gente tem que botar na mochila para a gente fazer? Porque não vai ser montanha, vai ser caminhada. Quem pediu caminhada? Você pediu caminhada, caminhada. Eu prefiro caminhada também, não gosto de altura. O que a gente tem que levar nessa mochila? Perseverança. Perseverança. Ânimo. Fé, força de vontade. Conhecimento do caminho. Conhecimento mínimo, né? De onde a gente quer chegar. E estar preparado para os desafios do meio do caminho. Bom ânimo. Resiliência. Eu preciso levar aqui egoísmo. Eu preciso levar aqui orgulho. Do tipo assim, se eu cair, eu vou desistir. Esse caminho é horrível. Essas infantilidades que a gente traz dentro da gente. Não, eu tenho que ter uma maturidade. A gente está em fase de ter maturidade para resolver as nossas questões. Maturidade. Não dá para levar. Eu fiz esse trabalho lá no Renascer, mas se eu vou levar um secador de cabelo. Eu vou levar. Vai ligar onde? Vou levar bens materiais. Não vai levar. Sinto muito, não vai levar.
É até 8h30, né? Então, que a gente possa compreender melhor qual a caminhada queremos traçar, como queremos traçar a nossa caminhada, qual o nosso propósito e, acima de todos os nossos propósitos, o propósito de Deus para nós, confiando nele, tendo esperança nele. Para quê? Para que a gente possa subir os nossos degraus. Hoje somos espíritos imperfeitos. Um dia não seremos mais. E temos que subir a nossa escada para alcançar esse patamar que hoje ainda estamos muito aquém. Mas com esforço a gente vai subir a escada, a gente vai subir a montanha. E assim multiplicar as sementes da bem-aventurança e espalhar essa bem-aventurança com todo o amor que pudermos, o amor que o Cristo nos ensinou. E não amealhar nos nossos cofres, nos nossos celeiros, para que eles apodreçam, para que eles se percam. Chegaremos um dia a esse momento. E aí eu faço uma reflexão com a nossa borboleta, que é a transformação. Estaremos nos transformando em lindas borboletas, seres angelicais que passaram pela fase de larva, estiveram nos seus casulos e se transformaram em seres lindos e perfeitos. Nós chegaremos lá. A caminhada é longa, desafiadora, mas com boa vontade e esforço a gente vai conseguir. Muito obrigada, meus queridos. Muito obrigada.